Passamos, na verdade, a marca dos 90 mil fãs no Facebook. Olha que bacana. Nós 90 mil, é? 90 mil. Para lá de 90 mil? Nós havíamos ultrapassado, faz pouco tempo, nós havíamos ultrapassado a marca dos 80 mil fãs no Facebook. Agora nós ultrapassamos a marca dos 90 mil fãs. São quase 91 mil seguidores no Facebook. Muito obrigado a cada um desses quase 91 mil amigos e amigas. Nós temos quase 11 vezes mais fãs, seguidores, amigos e amigas só no Facebook. Eu só me refiro ao Facebook que a concorrente mais próxima, Ivan. É porque a educadora é facinha, né? Não é? Você entra na internet, dá de cara com o Facebook, com YouTube, baixa o aplicativo no celular. O Facebook já passou de 2 bilhões de usuários no mundo todo. É muita gente. É mais que a população da China. É quase a população da China e da Índia somadas. É muita gente, de fato. A educadora está caminhando para 100 mil fãs. É a nossa primeira meta, chegarmos a 100 mil fãs. E aí você vai dizer, Caio, mas 100 mil fãs representam 1/3 da população de Limeira. Exatamente. Primeiro, nós chegaremos a 100 mil fãs. Depois, chegaremos a 150 mil, depois chegaremos a 200 mil e chegaremos a pelo menos 300 mil fãs. Todos os limeirenses, você vai dizer, mas não são só limeirenses que estão no Facebook da educadora. Sim, há muitas pessoas de fora de Limeira, mas predominantemente 70%, 80% das pessoas são de Limeira, são limeirenses, nascidas aqui, ou por adoção, que curtem a página da educadora. Se você ainda não curtiu o Facebook da educadora, você que está todos os dias no Facebook, pelo celular ou pelo computador ou pelo tablet, digite Educadora M. Por favor, curta a nossa página, que, repito, passou dos 90 mil fãs, a maior página do segmento aqui em Limeira, com mais fãs do que qualquer outro veículo de comunicação, à exceção da Stereosom, que está caminhando para 130 mil fãs. As empresas do nosso grupo são as empresas com o maior número de fãs. Tanto a Stereosom quanto a educadora. Muito, muito, muito obrigado a cada uma de vocês e a cada um de vocês. Excelente notícia. Agora o Zuim de Iracemápolis pergunta por que o programa do Edmundo Silva não é transmitido no Face? Porque páginas grandes como a da educadora são tidas pelo Facebook como páginas oficiais. E nas páginas oficiais, que em outras palavras são páginas que têm peso, que têm audiência, que têm envolvimento, que têm relevância, você não pode tocar música. Porque existe por trás da música a questão dos direitos autorais. Então você pode comentar, mas tem rádio por aí que toca música, toca clipe no Facebook. Acontece porque o Facebook da rádio que toca música, que toca clipe, é tão pequeno que o próprio Facebook não reconhece. São termos técnicos, são questões técnicas, às vezes difíceis de serem explicadas, mas o fato é que o Facebook da educadora é reconhecido pelo Facebook, pelo Mark Zuckerberg, o criador, o dono do Facebook. Por isso, quando nós tocamos alguma música, inclusive aqui no colóquio, Ivan, eu peço para que a música seja cortada rapidamente, porque há uma questão que envolve direitos autorais. E quando nós tocamos uma música inteira, por exemplo, aconteceu essa semana. Nós tocamos uma música inteira, o que aconteceu? O Facebook interrompeu a nossa transmissão. Como o seu programa é apenas falado, como o Educadora Meio-Dia é um programa falado, como é o Rádio Talk, como chamam os americanos, como o Educadora Verdade é um programa falado, o Educadora de Manhã é um programa falado, o Painel Esportivo é um programa falado, nós podemos
o programa Hora do Trabalhador, da USTL, é falado, nós podemos, apenas falado, né? Nós podemos transmiti-los pelo Facebook. Agora, Robson Cabrini, Padre Marcelo Rossi e também Edmundo Silva, Padre Danilo, que é um programa basicamente falado, nós podemos transmitir pelo Facebook. Agora, Robson Cabrini, Edmundo Silva e Padre Marcelo Rossi, ainda não, por conta da execução de músicas que derruba a transmissão. Aí o Zuin pode assistir o Edmundo, ver e ouvir o Edmundo pelo YouTube da Educadora. Aliás, Zuin, vá ao YouTube, digita no seu computador, educadora.tv. Aí você inscreve-se no canal. E lá tem toda a programação da Educadora, inclusive os programas musicais. Muito bem, boas notícias estas que traz Caio Bortolã aqui no colóquio desta quinta-feira. Enquanto travo o colóquio aqui com o Caio Bortolã, o que ele traz essas informações, eu também travo aqui um debate com o Rosival, meu amigo flamenguista. O Rosival é flamenguista? Flamenguista. Que tá aqui. Que o Rosival fosse corintiano? Não, rapaz, ele é flamenguista. Bom, só se ele for corintiano aqui no estado de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro ele torce Porque são as maiores torcidas do Brasil, né? Do Flamengo e a do Corinthians. Então, o Rosival, nós estamos travando um debate aqui. Flamengo que foi ajudado pelo seu juiz ontem, né? Então, Flamengo que passou para a próxima fase na base da mão grande. O Rosival acha... que o juiz marca um pênalti e depois volta atrás? O Rosival acha... Já vinha acontecido no outro jogo do Santos, foi a mesma coisa. O juiz marcou um pênalti e voltou atrás. Não, e foi pênalti. Não foi. Não. No jogo de ontem foi pênalti. Terceira vez? Eu me lembro desses dois últimos. No jogo de ontem, para o Santos, foi pênalti. O Rosival, ele acha que foi pênalti. Eu acho que não. Hoje eu revi várias vezes, ao lado do Carlos Gomide, o lance e, para mim, não foi pênalti. O jogador realmente toca na bola primeiro, depois ele toca no jogador do Santos, no Bruno Henrique. Mas ele vai na bola, ele vai primeiro na bola. Então não foi pênalti. O problema não é este. O que está se questionando na Vila é o seguinte: que caramba é essa que o quarto árbitro, que está lá no meio do campo, conseguiu ver um lance que o juiz que estava pertinho, ele estava em cima do lance, o juiz, e é um bom juiz, ele não é ruim, não, tecnicamente. Como é que o juiz viu o pênalti ali em cima do lance? E o quarto árbitro lá no meio de campo conseguiu ver. E ainda tem aquele árbitro da linha de fundo, né? Sim, mas foi o quarto árbitro que deu. O cara que fica no meio do campo. O Roberto Carmona, que é repórter da Transamérica, educador, está na rede Transamérica, transmitindo os grandes jogos dos grandes times. O Carmona diz que aquele árbitro é o que espanta o quero-quero, né? Pois é. Da linha de fundo. É o que espanta. É o que está lá para espantar ele quero-quero. Mas então, ele tocou primeiro na bola e depois atingiu o jogador. Então, para mim, não foi pênalti, tá certo. Só que o problema é esse: o quarto árbitro está lá no meio de campo e consegue enxergar melhor do que o árbitro que está ali em cima do lance. Aí, o que está se discutindo na Vila é o seguinte: interferência externa. De novo, interferência externa. Você sabe que eu sou a favor da tecnologia e serei sempre a favor da tecnologia. Bom dia, Carmen Morales. Bom dia, Maria Rita Lemos. Eu sou sempre a favor da tecnologia. A tecnologia e das ferramentas da tecnologia que podem... Tecnologia oficial legalizada, podem, claro, né? Não desse jeito. Que podem facilitar a nossa vida e que facilitam a nossa vida. Não fosse pela tecnologia, nós não estaríamos agora ao vivo em tantas plataformas, né? No rádio, no Facebook, no YouTube, nos aplicativos, ao vivo, com áudio e vídeo. É o rádio com imagem. Mas marcar um pênalti e voltar atrás me causa uma certa estranheza, havendo erro da arbitragem no jogo ou anterior. não. Eu acho que o erro de desmarcar um pênalti marcado é maior do que o erro de marcar um pênalti que não aconteceu. Eu acho que não tem problema nenhum o árbitro voltar atrás. Eu acho, na minha opinião. No jogo contra o Bahia foi a mesma coisa. O árbitro marcou um pênalti que não foi. O jogador do Bahia não chegou a atropelar atropelou, na verdade, né, o Lucas Lima, porque o Lucas Lima se jogou em cima dele. O Lucas Lima parou na frente do jogador do Bahia esperando o contato. Então, quer dizer, o jogador não foi intencionalmente cometer uma falta sobre o Lucas Lima. O árbitro deu.
o pênalti. E, não, na minha opinião, não foi. O Lucas Lima é que provocou o contato. Não foi pênalti. O árbitro deu. E aí voltou atrás, mas voltou atrás porque um dos auxiliares disse para ele, ó, o cara cavou, meu. O cara cavou o pênalti, né? Aí tudo bem, não tem problema o cara voltar atrás. Tá certo, não foi pênalti, pô. Não foi, foi visível na televisão, ficou claro que não foi pênalti, que o Lucas Lima provocou o choque, né? Não foi pênalti, voltou atrás, não foi pênalti, não tem problema nenhum. O problema é o caso de ontem que chama atenção, porque já aconteceu isso outras vezes com o Santos, esse negócio de situações em que aparentemente há uma intervenção externa. Alguém que não tem nada a ver com aqueles caras que estão ali trabalhando, né? Bate um fio, pega um celular, um WhatsApp, sei lá o que, e fala, ó, avisa o cara aí que não foi pênalti, eu tô vendo aqui na televisão, pô. Aí é que não pode, né? Não, aí não pode. Né? Olha, e há reclamações desse tipo por aí. Eu vim de verde hoje, numa homenagem póstuma ao Palmeiras. Homenagem póstuma ao Palmeiras é bom, hein, Bardini? Estou me segurando aqui para não tocar aquela música... Aquela música, Gustavo. Não. Eu estou me segurando aqui para... Aliás, eu não entendo. Você abriu o noticiário com o Palmeiras, que perdeu. Depois você falou do Santos, está eliminado. Ganhou. Depois você falou do Botafogo. Eu não conheço nenhum botafoguense aqui em Limeira. Você falou da Ponte Preta. Né? Você sempre deixa o Corinthians nos últimos lugares. Eu não entendo. Seu Corinthians... Eu acho que você não gosta... o seu Corinthians... Você não gosta de audiência. O seu Corinthians está participando de uma competição menor. Você faz um trabalho... por isso, Caio Bortolã. Você faz um trabalho... Parece que você não sabe que os programas têm de dar audiência. O seu time está participando de uma competição menor. Com audiência é possível vender... Você não vai me dizer que a Copa Sul-Americana é mais importante que a Copa do Brasil. E com audiência vende-se comerciais. E com a venda de comerciais... Todo mundo ganha mais. Fiz até uma rima aqui, mas enfim... Você está um poeta hoje. Mas enfim, eu estou um poeteiro Você está hoje, poetando né? hoje. Estou um poeteiro hoje, Ivan. Mas olha, eu vim aqui de verde em homenagem póstuma ao Palmeiras. Aliás, você viu a entrevista da mamãe Leila no Bola da Vez, da ESPN? Não vi, rapaz, perdi. Há alguns dias deu entrevista o Antônio Tabet. O Antônio Tabet é o Kibe que criou aquele site de humor Kibe Louco. Kibe Louco. Ele é jornalista, ele foi jornalista, inclusive, da Rádio Globo do Rio. Ele criou o site Kibe Louco e depois ele criou aquele portal famoso, Porta dos Fundos. Ele atua como ator, ele é humorista, comediante. Aliás, eu não sei diferenciar humorista do comediante. O comediante e humorista, qual dos dois é que escreve o próprio texto? É o humorista ou é o comediante? O que escreve o próprio texto é o redator. Não. Ora, bolas. O humorista escreve o próprio texto. Qual é a diferença de humorista e comediante? Não sei te dizer. Eu também não sei, te dizer. A ignorância. Para mim, os dois são a mesma coisa. Tanto o humorista como o comediante Tabet são os mesmos. É um dos criadores da Porta dos Fundos e é um dos diretores do Flamengo. Foi uma das entrevistas mais lúcidas que eu vi no Bola da Vez da ESPN. Uma das entrevistas mais lúcidas que eu vi. Recomendo, porque na internet hoje você consegue recuperar a entrevista, vê-la novamente. E vi também um bom pedaço, não a entrevista inteira, da Leila Pereira. Ela é carioca, Ivan. Ela também é jornalista. Ela foi estagiária na Rede Manchete. Ela é chamada pelo Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, esse reconhecidamente bom, de uma linda mulher. Eu não sei por que é que o Paulo Nobre a chama de uma linda mulher. Mas ela é casada com o José Roberto Lamar, que é dono da Crefisa, que é uma empresa da década de 60 e também da Faculdade das Américas. Ela alega que mesmo sendo carioca, mesmo tendo nascido no Rio, mesmo tendo vivido no Rio a vida toda, acho que ainda hoje vive no Rio de Janeiro, ela é sócia do Palmeiras desde 1996, Ivan. É mesmo? Ela alega que há 21 anos ela já era torcedora e sócia do Palmeiras, Ivan. Olha que bacana. Olha que morando no Rio de Janeiro, Ivan. Bacana mesmo. Morando no Rio de Janeiro, ela alega que já era sócia. Ela tornou-se conselheira do Palmeiras por imposição do senhor chamado Mustafa Contursi, que deveria provocar arrepios no torcedor palmeirense.
Ao contrário do Paulo Nobre. Quem saneou o Palmeiras foi o Paulo Nobre. Quem recolocou o Palmeiras no caminho das vitórias foi o Paulo Nobre. Agora, o palmeirense é um bicho esquisito. Ele bate palma para Mustafa Contursi, para a mamãe Leila, da Crefisa, e esquece do Paulo Nobre e não deveria esquecer-se, porque o Paulo Nobre é um fenômeno recente no Palmeiras. É alguém que pegou o Palmeiras em frangalhos e levou o Palmeiras a um título da Copa do Brasil e a um título brasileiro. Mas o que eu queria dizer, comediante é a pessoa que atua sobre os textos que o humorista escreve. Ah, é? É. Então, por exemplo, então há esta distinção aí. Mussum era um comediante. Sim. Não escrevia os próprios textos. Esse pessoal que você citou agora na entrevista com o Márcio de Luca e com a Vilma Daniel, do stand-up comedy, esse pessoal é humorista, porque escreve os próprios textos. É isso, não é? Comediante interpreta textos, como o cantor e o compositor, o intérprete e o compositor. Muito bem. A tal da Leila da Crefisa é de uma arrogância, Ivan. É? De um nariz empinado. Eu não vi. Fala Confesso coisas, que não. fala coisas totalmente sem sentido. E aí eu que sou espectador da ESPN estranhei a frouxidão dos apresentadores da ESPN. Do João Canalha, que eu adoro, João Carlos Albuquerque, do Jean Oddi e do outro entrevistador cujo nome eu não me lembro. Eu estranhei a frouxidão desse pessoal. Porque Que não espicaçou a mulher? Não, Não espicaçaram? não. É? Não. Tem que espicaçar. Porque quando é o André Sanches, não sem razão, é porrada de todo lado. Quando é o Roberto Andrade, atual presidente do Corinthians, é porrada de todo lado. Quando foi Juvenal Juvencio, era porrada de todo lado. O próprio Paulo Nobre não recebeu o tratamento que a dona da Crefisa recebeu. Estranho. Ela disse, entre outras coisas, que quando ela compra um jogador para o Palmeiras, ela comprou 11 jogadores para o Palmeiras. Paulo Nobre colocou 200 milhões no Palmeiras. Ela já colocou mais de 300 milhões no Palmeiras. Ela diz que ela compra, se o jogador vale 8, ela compra por 8. Se ele é vendido por 2, o Palmeiras fica... Perdão, por 10, o Palmeiras fica com 2 e ela recupera os 8. Ninguém faz isso no mundo, Ivan. Por benemerência, ninguém faz isso no Não. mundo. É estranho. Porque você também, torcedor do Santos, sabe que o Santos teve o seu período de mecenato com a família Teixeira. Sim. Com o seu Milton Teixeira e com, principalmente, o Marcelo Teixeira. Milton Teixeira emprestou ao Santos cerca de 20 milhões de reais, quando ele era o presidente do Santos. Ele emprestou cerca de 25 milhões de reais para bancar as finanças do Santos, porque o Santos é um clube completamente endividado e que não tem receita para bancar, né, a sua condição de hoje, por exemplo. Aí. Ele emprestou 20 milhões, mas ele emprestou nas seguintes condições. Não pensa que deu dinheiro. Não, emprestou Emprestou a e tem um juros, investimento. com juros um pouco abaixo dos... Qual é o juro praticado no mercado? O juro praticado no mercado hoje é 5. Tá bom, eu empresto por 3,5, vai. O Paulo Nobre fez isso. O Milton Teixeira fez isso com o Santos. O Paulo Nobre fez isso. O Palmeiras está pagando o Paulo Nobre, está pagando com juros, o que é correto. Isso acontece no futebol desde que o mundo é mundo. No Corinthians também. O Vicente Mateus também fazia isso. No São Paulo, provavelmente, alguém... Não é que fique sem receber. Não. Alguém Não fez recebe. isso. Agora, a dona da Crefisa, quer dizer, na verdade, a mulher do dono da Crefisa, a Leila, a mamãe Leila, ela diz que põe dinheiro, aí o atleta se valoriza, é vendido com lucro, né? Ele valia 8, a Crefisa comprou por 8. O Palmeiras vendeu por 16. O Palmeiras fica com 8, fica com todo o lucro. Isso depois de um ano e meio. Depois de um em ano que e o meio, dinheiro se 2, desvalorizou. e ela pega só os 8 que ela pôs, desvalorizados. Isso é a mamãe Leila. É, mamãe Leila. É mamãe Mamãe Leila. Leila, ninguém faz isso. Você pode entender, eu não entendo. Não, o palmeirense pode entender. Eu não entendo. Fosse eu palmeirense, já disse isso aqui, faria um busto do Paulo Nobre na frente do Allianz Arena. Se o Palmeiras voltou a ser grande, e o Palmeiras teve uma fase de nanico, caindo 2, quase 3 vezes para a segunda divisão.
E se a Leila fez isso, tem que fazer o busto dela também, hein? Não, se de fato é isso... Se ela faz desse jeito aí. Só que o Tem que fazer o busto da bem entendido o que eu estou dizendo aqui, né? Só que com um detalhe, né? O Paulo Nobre trouxe o Alexandre Matos. O Paulo Nobre foi vice-campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, né? Depois de 24 anos, 23 anos. O Palmeiras da Leila e da Crefisa, efetivamente, e do Maurício Gagliotti, que ninguém lembra que o Palmeiras tem presidente, né? Mas ele tem um presidente chamado Maurício Gagliotti, não ganhou nada. O Palmeiras esse ano perdeu tudo que jogou. Desde campeonatos amadores eu não diria, mas campeonatos juvenis, não é? O Palmeiras não tem Mundial nem Copa São Paulo. O Palmeiras perdeu a Copa São Paulo. O Palmeiras perdeu... Aí não é culpa da Crefisa, evidentemente. O Palmeiras perdeu o Paulista, o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil, o Palmeiras está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Eu não entro nessa história de que o Corinthians já é campeão brasileiro porque não terminou nem o turno, né? Ainda tem o segundo turno inteiro. Tem o segundo turno inteiro. E tem Grêmio, e tem Flamengo, e tem Santos, e tem Palmeiras. Então são times que vão se recuperar. Não dá mais para o São Paulo. São Paulo não vai ser, evidentemente, campeão brasileiro. O Avaí não vai ser campeão brasileiro. O Atlético de Goiás não vai ser campeão brasileiro. O Vitória, o Bahia não vão ganhar o campeonato. A Ponte Preta, o Atlético Paranaense não vão ganhar o campeonato. O Curitiba, a Chapecoense, talvez o Fluminense não vão ganhar o campeonato. Mas Cruzeiro, né? O Santos, o Flamengo, o Atlético de Minas, a tendência é que se recupere. O próprio Palmeiras tem chance sim. O Atlético de Minas está numa draga, hein? E contratou esse Rogério Micali, que, vamos e venhamos, não sabe nada, né? Tomou de 3-0 ontem do Botafogo. 3-0 do Botafogo, né? Botafogo que é boa surpresa esse ano, né? Agora, efetivamente, o Palmeiras da mamãe Leila... Vou tocar só uma vez a música, Gustavo, só uma vez. Você vai fazer isso com o Palmeiras? Só uma vez. Essa quinta-feira. Dança aí, Ivan. Eu não vou mexer com o Verdão, não. Ficar na minha quietinho aqui. Já tem problema suficiente, para que eu vou arrumar mais um? Você percebe que ele gosta. Por ele isso que eu vim de verde em homenagem póstuma ao Palmeiras. Tá bom, Caio Bortolã. Que seja assim, Tem então. muitos amigos, muitos e queridos amigos palmeirenses, e eu quero dizer uma coisa, meus queridos amigos palmeirenses. Eu não queria ser amigo seu palmeirense. Meus queridos amigos palmeirenses, não se assustem, o normal é o Palmeiras não ganhar, né? Façam um retrospecto. Querido José Antônio Encinas, o normal é o Palmeiras não ganhar. Faça um retrospecto dos últimos 20 anos. Vá mais além. Faça um retrospecto dos últimos 30 anos. Vá mais além. Faça um retrospecto dos últimos 40 anos. Tire o período da Parmalat. Tire o período do J. Ávila. Tire o período do Paulo Nobre, né? O normal é o Palmeiras não ganhar. O Palmeiras ganhava na década de 60, de 70, na época da academia. De lá pra cá, meu amigo. Ou eu tô falando algum absurdo? De Dudu e Ademir da Guia. E aquele centroavante... eu tô falando algum absurdo? Eu não era palmeirense, nunca fui palmeirense, né? Mas eu gostava daquele centroavante dessa época de Dudu, Ademir da Guia. Aí tinha um centroavante chamado Toninho. Um baixinho. Eu não vou me lembrar. Um baixinho que corria pra dedéu, rapaz. Rápido, ágil, aquele centroavante. Será que ele era da época do Dudu Ademir da Guia ou veio depois? Ou era do Dudu Ademir da Guia ou veio depois do Dudu Ademir da Guia? Mas era um centroavante baixinho, rápido pra dedéu. Toninho. Bom jogador, viu? Eu gostava de ver ele jogar. Agora, Ivan, Santos e Flamengo fazem grandes jogos, né? Eu tava me lembrando daquele jogo que eu não sei quanto terminou, se foi 5-4. Para quem? Pro Flamengo ou pro... Flamengo, cara, em plena Vila Belmiro. Ou pro Santos? Pro Flamengo em plena Vila Belmiro. Com Neymar voando e com o Ronaldinho Gaúcho fazendo... Com Neymar e tudo nós perdemos. Ronaldinho Gaúcho talvez não tenha feito o gol mais bonito que eu vi, mas foi a jogada mais inteligente de um jogador de futebol que eu já vi. A barreira pulou, ele bateu por baixo. Por baixo. Foi um jogar. E ontem também, né? Eu não botava fé nesse Levir Coupe, não, mas o Levir botou botou o Santos para jogar. O Santos é um novo time.
E esse Bruno Henrique foi um achado também. Da onde veio o Bruno Henrique? Veio da Europa, estava na Alemanha, ele era do Goiás, ele jogou uma temporada aqui no Goiás. Você sabe que esse cara começou na Várzea? Tipo o Damião? Esse cara foi descoberto na Várzea de Belzonte. E foi parar no Goiás, fez uma temporada belíssima no Goiás, o Santos se interessou por ele, vários clubes brasileiros se interessaram por ele naquela temporada do Goiás. Mas ele foi vendido para um clube da Alemanha. E aí ele foi para a Alemanha, e na Alemanha não foi muito feliz, não. Estava lá meio que encostadão, o Santos foi lá e crau. Bela aquisição. E ninguém se lembra de Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira voltou ontem, deu acho que um chute a gol, 2 chutes a gol. Tá voltando depois de um longo tempo de inatividade. Mas você pegou cachumba. Tá no fim da carreira. As coisas, né, meu? Tá no fim da carreira. Tá. Oliveira, né? Tá jogando com a experiência, né? Tá jogando com a experiência. Mas não estava difícil de arrumar o Santos, não. Agora estão voltando os jogadores que estavam no departamento médico. Agora começa a melhorar um pouquinho a coisa lá pelos lados da Vida Belmiro. A gente só não tem dinheiro, Caio Bortolã. Não, mas tem bons talentos. A gente só não tem dinheiro. Time a gente tem. Tem o Vitor Ferraz, tem o Zeca. Se a gente Thiago tivesse... Maia foi embora, né? Thiago Maia foi embora. Se a gente tivesse o dinheiro do Palmeiras, da Leila... Da mamãe, né? Se a gente tivesse Mas o dinheiro... Mas a mamãe falou que só patrocina o Palmeiras. Então... Se a gente tivesse... Coisas do Brasil, né? Se a gente tivesse o dinheiro da mamãe Leila, ia ser uma maravilha. Mamãe Leila. Mas parece que depois dessa eliminação do Palmeiras, a mamãe Leila anunciou que vai contratar o Cuca para treinar o Palmeiras. É. O Cuca. Que é uma exigência da torcida depois dessa... Quem é o técnico do Palmeiras mesmo, Ivan? Olha, é um tal de Cuca. Eu ouvi dizer que a mamãe Leila vai contratar o Cuca para colocar no Palmeiras depois da eliminação de ontem. É um tal de Cuca. Que situação Palmeiras, esse negócio de técnico. Você vê o São Paulo, que situação que viveu o São Paulo com o Rogério Ceni, né? Chegou num ponto em que... Que burrice do Rogério Ceni, né? Não é burrice, é soberba. O Rogério soberba. O Rogério Ceni, maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, ganhador, jogador de um time só, 20 e poucos anos no São Paulo, goleiro artilheiro, goleiro da seleção. Eu acho que o Rogério, como goleiro, nunca foi um primor. Acho que foi um bom goleiro. Um goleiro ali, nota 7, nota 7,5. Mas ele batia faltas, ele jogava com os pés. Fala-se tanto do goleiro da Alemanha, do Manuel Neuer, né? Que sabe jogar com os pés. O Rogério fica 25 anos no São Paulo, recordista de tudo dentro do São Paulo. Goleiro artilheiro. O Rogério, se não me engano, é o 3º ou 4º artilheiro da história gloriosa do São Paulo. Tricampeão do mundo. Isso se chama... como goleiro. Aí, o que acontece com o Rogério? Ele assume o time e inviabiliza para todo sempre a sua carreira de treinador de futebol aqui no Brasil. Isso se chama soberba. O cara se acha a última bolacha do pacote. Não tem outra, sou eu. Né? Eu vou lá e eu vou deitar. Eu sei como é que faz. É o que eu costumo falar para os nossos amigos ouvintes sobre campanha política. Porque campanha política, os caras ficam dizendo que o cara que está lá sentado na cadeira não sabe nada, é um incompetente. Competente é ele que está fora. Me bota lá, que eu chego lá e eu resolvo tudo isso aí rapidinho. É mentira. O problema no Brasil da gestão pública não é um problema de competência apenas e tão somente. Se fosse apenas e tão somente competência, cara, não é? Não era fácil de resolver. Nossa, você pegava um cara aí que tivesse um grande conhecimento na administração de empresas, por exemplo, um empresário consagrado, né? E colocava o cara sentado lá e ele pronto, é só administrar o negócio. Isso é uma balela, né? Mas claro que é. Eu não sou político, eu sou gestor. Isso é uma mentira. Eu não sou o político, eu sou o empresário. Você vai me dizer... Eu não sou um político, eu sou um administrador. Balela. Você vai me dizer... Conversa mole. Só acredita nessa balela quem quer. Você vai me dizer que o Mário Botion não é um empresário bem-sucedido? O Mário é um empresário muito bem-sucedido. É honesto. É um cara competente? É íntegro, um cara competente. É inteligente, é bem-intencionado. Sentou na cadeira do Edifício Prada, meu amigo Ivan, levou um puta susto. Então, né? Por quê? Porque subdimensionou o tamanho da encrenca. Você quer ver um outro cara que está com uma soberba também? Tá assim, eu estou impressionado de ver. Eu vejo ele falando, eu vejo aí as coisas, como ele está falando. Agora, você outro dia colocou um vídeo dele aqui no ar, ele na academia fazendo ginástica. A soberba dele vai derrubá-lo. Vai derrubá-lo.
Ele está achando também ele que é a última bolacha do pacote, por conta dessas pesquisas todas. Não, né? ele acha que é Deus, né? Tá falando Por do conta Lula, dessas né? pesquisas, estou falando do Lula. Ele se acha mais importante que Ele Deus. está achando que ele vai vencer as eleições com o pé nas costas, seja quem for que vier. Eu estou falando isso porque eu estou vendo a soberba dele manifestada nas palavras dele. Outro dia ele estava falando aí numa entrevista, ele estava falando sobre os candidatos. Quem que vem aí? Esse não é nada, esse não sei o que, esse não sei o que lá. Está com um ego inflado desse tamanho. Só que as mesmas pesquisas que mostram que ele lidera a intenção de voto, estas mesmas pesquisas também dizem outras coisas. Dizem, por exemplo, que a rejeição dele é a maior de todos. De todos os candidatos que são colocados ali ao seu lado, a rejeição dele é a maior de todos. E as pesquisas também dizem que o grande desejo do eleitor é mudança. Mudar. Uhum. Então, para levar um tombo, amigo, para escorregar na casca de banana, tá facinho. Nós estamos em julho. Eu não sei porque que o povo está com tanto medo de ver. A eleição do ano que vem é em outubro. Né? Você tem um cara que você gosta muito dele? Há mais de um ano. Tem um cara que você gosta muito dele, que eu não gosto dele, que é o João Dória. O João Dória, para mim, eu acho que é um equívoco gigantesco, mas enfim. Ah, bom, pensei que você fosse falar do Reinaldo Azevedo. O João Dória, outro dia falou uma coisa que eu sou obrigado, eu não gosto dele, mas eu sou obrigado a concordar com ele, porque eu achei que ele está, muito embora os motivos dele, pelos quais ele tenha falado isso, sejam outros que não são os meus. Mas ele falou uma coisa com a qual eu concordo com ele. Ele disse o seguinte, que o Lula tem que disputar as eleições, sim, para ser derrotado nas urnas. Aí também entra uma soberba, né? Porque o João Dória está achando que basta ele, o discurso antilulista, antipetista, para ir lá e vencer as eleições. Ele está achando que basta isso e pronto, acabou. É soberba também, não é isso, não. Tem uma avaliação que acho que nenhum instituto de pesquisa fez até agora. Vou dar um exemplo claro. Limeira queria renovação, depois da cassação do Silvio Félix. Apresentaram-se 4 nomes à época. Paulo Radich, vereador, delegado, de fora de Limeira, porque Limeira tem disso, né? Ah, não nasceu aqui. Pouco conhecido. Kleber Leite, também de fora de Limeira, apresentador do programa de televisão. Eliseu Daniel, esse já nascido aqui, mais conhecido. E o 4º candidato daquela época, Quintal. Quintal é um candidato, como diria o Lula, né? Competente. Compete e nunca ganha. Muito bem. Nunca ganha é bom. É um cacófato. Nunca ganha é um cacófato. Agora, ele teve problemas, né, na sua candidatura, o que o tornou inelegível, ele segue inelegível pelos próximos anos. O Paulo Radich foi eleito à época como a novidade, porque o Mário Botion também teve problemas para conseguir um partido para chamar de seu. Passados 4 anos, a cidade não aprovou o Paulo Radich, que foi muito mal votado. E enxergou no Mário Botion, não a cidade toda, mas uma parcela, a maior parte do eleitorado, enxergou no Mário Botion uma alternativa melhor para substituir o Paulo Radich, que foi candidato à reeleição, numa eleição que teve novamente o Eliseu Daniel, que teve o PT lançando candidato próprio, o Cláudio Marques, se não me falha a memória, e o filho do Silvio Félix, Murilo Félix, sendo candidato. O Silvio Félix era originalmente candidato, mas foi impedido pela justiça. O Mário foi eleito. Nenhum instituto de pesquisa analisou, ninguém parou para pensar no seguinte: se o Silvio Félix fosse candidato a prefeito, ele teria mais votos que o filho? A minha resposta: eu acho que sim. Se o Silvio Félix fosse candidato a prefeito, até porque eu vi algumas pesquisas na época, provavelmente ele fosse para o segundo turno disputar a eleição com o Mário Botion. Também acho. No segundo turno, o Mário Botion levaria de levada, daria uma lavada no Silvio Félix ou não? A cidade seria dividida ao meio, os que querem e os que não querem mais Silvio Félix? Os que querem... É o mesmo caso do Lula. É o mesmíssimo caso do Lula. Como é que a gente analisa aqui em Limeira? Qual é o tamanho do capital político do Silvio Félix? E qual é o tamanho do capital político do Mário Botion? Porque até tornar-se prefeito, o Mário Botion tinha uma rejeição perto de 0.
Até porque... E um capital político perto de 40 mil votos. Até porque, cara bacana... E foi o que ele registrou na campanha, né? Cara Deputado. humilde, boa praça, bom papo, agradável, acessível. Lógico, depois que vira prefeito as coisas mudam. E não porque ele queira. Nunca havia sentado na cadeira, né? Nunca- Depois que nunca senta na havia. cadeira e começa o sentado processo na de cadeira. desgaste. Exatamente. Então, ninguém parou para avaliar se 30 mil votos para o Murilo Félix representam o piso ou o teto da família Félix. Ninguém parou para avaliar. Evidentemente, não houve a divulgação de pesquisas. Porque no período eleitoral, só a Gazeta que divulgou uma pesquisa da Limite que bateu. A pesquisa da Limite bateu com o resultado final. Ela foi divulgada 15 dias antes da eleição pela Gazeta. Mas, afinal de contas, qual é o tamanho do capital político hoje do Mário? Inegavelmente, o Mário Botion é o político mais importante de Limeira. E a rejeição dele, afinal, cresceu ou não? Deve ter crescido um pouco. Não, hoje o capital político dele se traduz, pelo menos, se você tem que levar em conta o quê? A última eleição. O capital político dele se traduz em tese, 70 mil votos. Em tese, né? Mas tem muito voto útil aí, ó. Sim, não vou votar sim, no sim. Silvio Félix, Pois é. vou votar no Mário. Não vou votar no Paulo Radich, vou votar no Mário. Isso não significa que ele vá para uma outra eleição e ele vai sair com 70 mil votos. Não significa isso, não. Mas, em tese, hoje você vai dizer o quê? Ele tem um capital político representado em 70 mil votos, né? Em tese. Só que hoje Apenas as pessoas somente em tese. criticam o prefeito, Só começou o falam mal. processo de desgaste. Falam mal do prefeito, reclamam do prefeito, cobram o prefeito. Então, ninguém parou para pensar, ou se alguém parou para pensar, isso não foi divulgado. Afinal de contas, qual é o tamanho do capital político do prefeito, que é o político mais importante da cidade? Qual é a rejeição hoje do prefeito? Porque a gente sabe que o Silvio Félix tem um índice altíssimo de rejeição. A gente sabe que o Quintal tem um índice altíssimo de rejeição. Isso as pesquisas mostram. Mas a gente não sabe, por exemplo, qual é o teto do Silvio Félix. Estou fazendo uma análise aqui, num programa de grande audiência, de grande relevância e de peso, numa troca de horário de muito peso, do seguinte: ninguém sabe, porque ano que vem tem eleição para deputado. Tem. Qual é o piso da família Félix e qual é o teto da família Félix? Porque pode ser, Ivan, que 30 mil votos para o Murilo Félix, ou quase isso, sejam o teto do Silvio Félix. Falar em filho do Silvio Félix, na eleição do ano que vem, a filha do Cunha vai sair? Do Eduardo? Parece que sim, né? É o que estão falando aí, Ela que tem aparecido agora. Uma mocinha bonitinha? E ela herda os votos Porque você sabe que o Eduardo Cunha é deputado da bancada evangélica. Sim. Então, ela herda os votos do pai. O que eu quero dizer é o seguinte: ano que vem tem eleição para deputado. O Mário Botion, hoje é dia 27 de julho de 2017. O Mário Botion não vai apoiar ninguém. Ninguém. É mesmo? Ninguém. O Mário Botion não vai apoiar ninguém? Não vai apoiar ninguém. Ele vai... Lembra do Vampeta jogando no Flamengo? Quando o Vampeta dizia, olha, eu finjo que eu jogo, eles fingem que me pagam. Né? O Mário Botion é aquela coisa. Ivan, pode contar comigo, viu? Ele vai dizer esse pode contar comigo para meia dúzia, ou para 8, ou para 10, ou para 15. Mas efetivamente não vai apoiar ninguém. Você elege um cara que não é político para um cargo político, ele vai fazer besteiras como essa daí. Não, mas o Mário... hoje, o Mário mira certamente a próxima eleição, a reeleição dele. É que é tudo para ele, né? É evidente, mas isso é dos políticos, não é só do Mário. Não é só do Mário. Não é só do Mário. Mário. Não é só do Mário, mas a gente já viu essa história no Brasil, aqui em Limeira, no Brasil, aqui em Limeira. Claro. Quando você tem um partido político e você não cria quadros, né? Acontece o que aconteceu com o PT. Tá aí o PT. O PT tem o Lula. E quem mais para disputar? Se o Lula não puder disputar as eleições de 2018, o PT vai com quem? Não sei, pode lançar a Gleisi Hoffmann. Pode lançar a Gleisi Hoffmann, com ninguém. que está apoiando o Nicolás Maduro, né? A gente fala do PT. Vai com ninguém. Do Foro de São Paulo, dessa aliança terrível, não é? O Silvio Félix, a República Bolivariana da Venezuela. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, apoiando o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Quem cresceu à sombra do Silvio Félix? Ninguém. Do Silvio Félix, Quem cresceu à sombra
Do Paulo Radich. Você sabe que eu acho até... Mas o Paulo Radich nem... O Paulo Radich... Nem fez sombra? Nem fez sombra, né? O Silvio Félix, eu tenho uma impressão, aliás, é antiga essa impressão, que ele não queria nem a eleição da mulher para deputada. Essa é palpite, viu? É palpite. Eu acho que o Silvio queria que a mulher perdesse a eleição. É palpite. Pelo que eu conheci do Silvio, o Silvio, eu preciso reconhecer, é um homem muito inteligente, como o Mário também é. O Silvio é um animal político, como o Mário também é. Política não se faz sozinho. Eu confio num apoio sincero do pai ao filho, né? Do Silvio Félix ao Murilo. Política não se faz sozinho, não se ganha eleição sozinho. Além disso, eu não acredito em mais nada. O PT só ganhou eleição quando se aliou ao PMDB. Aliás, ontem teve um senador desse aí que falou isso aí, né? Todos os P's, né? Teve um aí que falou isso ontem, na cara dura, falou para quem quisesse ouvir, mas é bom que fale, é bom que o cara seja honesto e sincero mesmo. Ele falou, olha o PSDB, viu? PSDB, se não for com a gente, não ganha eleição, não. O PT só ganhou eleição porque estava com o PMDB. O PSDB lá atrás, antes do PT, só ganhou eleição porque fechou com o PMDB. Então, esse é para o bem e para o mal, né? Para o bem, para o bem e para o mal, eleição você não ganha sozinho. A questão toda, Ivan, é a seguinte: tudo isso é eu sempre elucubração. Gosto nessa palavra. Ela é um trava-língua, essa danada. É um trava-língua. Tudo isso é dar palpite em cima de dados que nós não temos, né? Mas podem definir os rumos, pelo menos, da eleição do ano que vem. Porque ano que vem o Silvio Félix é candidato, mesmo inelegível, o filho dele é candidato, né? Eu não sei se o Quintal, depois de todos esses escândalos, né, do Araguaia, da Lava Jato, está inelegível, não sei se ele vai ser candidato ou não. Aliás, o Quintal processou uma jornalista e perdeu. Coisa, né? A mesma jornalista que o tinha processado e havia ganhado o processo. Não vou revelar nomes aqui. Fez-se justiça, né? Mas, de todo modo, o Mário Botion vai fazer de conta que vai lançar alguém, mas não vai lançar ninguém, né? Não vai suar a camisa para eleger ninguém. Ao mesmo tempo que Limeira já tem um deputado federal que vai lutar pela reeleição, que é o Miguel Lombardi. E se for aprovado o tal do Distritão, meu amigo, Distritão... Passe bem, obrigado. Passe bem, obrigado. As velhas raposas estarão todas aí. Exatamente, porque o Miguel foi na carona do Tiririca. Se aprovarem o tal do Distritão, aí fica praticamente impossível, porque só os mais votados é que voltam. Sim. Né? E aí o Tiririca não vai, com 1 milhão de votos, não vai levar mais 5 ou mais 6, como levou, e o Miguel Lombardi foi nessa carona. Então, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas acho bom a gente já começar a pensar no ano que vem, nas eleições para o ano que vem. Como me falou outro dia um amigo que está no meio da política já faz algum tempo, Limeira, eu perguntei, como é que é aí, vai sair? Ele falou, eu não, acho que não vou não. Limeira vai ter 78 candidatos de novo, não vai eleger ninguém. É isso que está se desenhando, né? É isso que está se desenhando. Vamos aguardar, meu caro. Aguardemos. Até amanhã. Um grande abraço, até amanhã. Boa tarde, Educadora.